Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora, sobre a sua família e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Irmãos, estou aqui hoje para trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Olha, muitas vezes, irmãos, a gente foca tanto nos problemas, tanto na dificuldade, que a gente se esquece que Jesus está no nosso barco, não é verdade? E é por causa disso que eu quero trazer aqui hoje uma mensagem que vai te fazer lembrar de que Jesus nunca te abandonou. Mesmo lá no passado, quando você ainda não o conhecia, Jesus já estava trabalhando na sua vida sem você saber. Quantos livramentos, não é verdade? Quantas vitórias você recebeu e você não entendia claramente que Deus já estava trabalhando em seu favor. Olha, hoje essa mensagem ela vai falar sobre milagres, mas muito mais do que isso, o que está por trás dos milagres. Você vai ficar impressionado de ver o quanto a Bíblia é perfeita, irmãos. A Bíblia, ela se encaixa em todas as áreas da nossa vida. Como é bom, né? Quando a gente precisa de uma palavra, de uma mensagem de encorajamento e nós ouvimos a verdadeira e pura e simples palavra de Deus. Sabe o que eu fico mais triste, irmãos? Tem muitos pastores, muitas pessoas que perdem tempo falando mal da vida dos outros, perdem tempo criticando ministérios. Irmãos, Jesus mesmo disse, não podemos separar o trigo do joio, porque não dá para saber exatamente quem é joio, quem é trigo. Até mesmo no mundo físico, né? O joio, ele é extremamente parecido com o trigo. Então Jesus disse, deixe para o dia da colheita, ou seja, deixe para o dia do juízo final diante de Deus. Lá nós saberemos quem é de Deus e quem não é. Tá certo? Eu creio naquilo que muitas pessoas falam, que na eternidade nós vamos ter muitas surpresas, sabe? Aquela pessoa que você talvez achasse que era de Deus, talvez não estará com Jesus. E aquela pessoa que ninguém acreditou nela, era uma pessoa desprezada, uma pessoa que talvez os outros até pensassem, esse aí não serve a Deus coisa nenhuma. E na verdade estará com Jesus. Então, vamos parar de julgar um pouco, vamos focar na palavra. Você vai ver que no final desse ensinamento aqui, a sua vida vai estar muito melhor, você vai estar muito mais confiante em Deus, a paz já vai estar reinando no seu coração. Eu falo isso porque muitas vezes você vem ouvir a oração aqui e você está atribulado, você está passando por um monte de lutas, inclusive você fica ansioso para querer saber o que Deus tem para te entregar. E eu tenho certeza que hoje Deus marcou um encontro com você, tá bom? No final da mensagem você vai perceber a diferença e já vamos começar então. Glória a Deus, aleluia. Então hoje eu vou trazer uma reflexão aqui, irmãos, sobre o capítulo 8 de Marcos. Você vai ficar impressionado o quanto Jesus amava os discípulos e Ele nos ama. Preste muita atenção. Lá em Marcos, por exemplo, deixa muito claro uma mensagem. Os discípulos, eles estavam caminhando com Jesus há um bom tempo, mas eles ainda eram cegos espiritualmente. Da mesma forma, irmãos, nós podemos estar na igreja há 10, 20, 50 anos e ainda assim não entendermos quem é Jesus, não entendermos os planos que Ele tem para nós, nós podemos ainda estar cegos espiritualmente. E os discípulos estavam exatamente assim. E aí então, Marcos capítulo 8 começa a dizer que Jesus ele fez a multiplicação dos pães e peixes pela segunda vez. Eu não sei se você sabe, mas Jesus multiplicou os pães e peixes 2 vezes. Na primeira vez, foi lá no capítulo 6 de Marcos, onde Jesus estava numa região que só tinha judeus. A região se chamava Betsaida. E nesse lugar aqui, Jesus ele ensinou os judeus, né, claro. E interessante que a Bíblia conta que sobrou no final da multiplicação, sobraram 12 cestos, que na verdade estava simbolizando as 12 tribos de Israel. Mas agora aqui no capítulo 8 de Marcos, Jesus estava na região dos gentios, que era Decápolis. Nessa região só tinham gentios. E talvez você esteja se perguntando aí, mas quem são os gentios? Os gentios sou eu e é você. Somos todos nós que não nascemos judeus, tá bom? Nós que não somos do povo judeu, somos os gentios. E interessante que desta segunda vez, lá em Marcos capítulo 8, sobraram 7 cestos, simbolizando o quê? A perfeição, a plenitude, porque o número 7 na Bíblia representa a plenitude, ou seja, o plano perfeito de Deus é que todos possam ser alcançados, não somente os judeus, mas também os gentios. Então, é muito interessante ver como Deus é perfeito, né, irmãos? Em cada detalhe da Bíblia. E aqui Deus está nos mostrando, Ele quer nos alcançar.
Mesmo você que não veio de uma família que serve a Deus, não importa, Jesus quer começar a partir de você. Eu fui o primeiro lá em casa que conheci o Evangelho, que fui transformado pelo amor de Deus, e graças a Deus a minha família já está conhecendo a palavra, já está se convertendo. Eu desejo o mesmo para você, tá bom? E aí, sabe o que aconteceu? Eu vou ler para você ver o que aconteceu logo após a multiplicação dos pães e peixes. Olha só o versículo 13, olha só o versículo 11 ao versículo 13. Diz assim, ó: Depois da multiplicação dos pães e peixes, alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que esse povo insiste em me pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, eu não vou dar sinal nenhum para esses homens dessa geração. Então ele os deixou para trás, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Amém? Olha, irmãos, o que mais me chama a atenção aqui é que Jesus, ele suspirou profundamente. Olha, irmãos, Jesus tinha que ter uma paciência incrível com esses homens. Não somente com os discípulos, porque eles eram cabeça dura também, eles tinham um coração endurecido. Mas os fariseus, irmãos, os religiosos da época, eram muito piores. Eles eram incrédulos. Olha para você ver, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes para mais de 4.000 pessoas. E aí, de repente, os fariseus, eles chegam dizendo: Jesus, nós queremos que o Senhor faça um sinal no céu. A Bíblia diz aqui, ó, que eles exigiram. Irmãos, exigir para o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz no livro de Gênesis que tudo que foi feito nesse mundo, nada foi feito sem a intervenção de Jesus. É por isso que lá no começo o próprio Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por quê? É Deus Pai e Deus Filho e o Deus Espírito Santo trabalhando em conjunto. Então, irmãos, Jesus, imagine, irmãos, Jesus na glória com o Pai, Jesus sabia de tudo, irmãos. E de repente esses homens aqui achando que sabiam mais do que ele, achando que eram mais espirituais do que ele. E Jesus então falou: olha, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, para essa geração. Ele então entrou no barco e agora começa o que eu quero trazer para você, que foi o que Deus colocou no meu coração. Olha só o que aconteceu em seguida. Presta muita atenção, versículo 14 e o 15. Os discípulos se esqueceram de levar comida e eles tinham no barco apenas um pãozinho. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu, dizendo: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Olha, irmãos, que coisa interessante. Aqui Jesus, ele percebeu, irmãos. Jesus, ele ficava atento a tudo, sabe? Sempre para trazer um ensinamento, para cuidar dos discípulos, para proteger eles. Nós vemos um exemplo disso quando Jesus vira para Pedro em certo momento e diz: Pedro, olha, o diabo está peneirando você e os outros discípulos. Ele está querendo saber se vocês realmente acreditam em mim ou não. Mas eu orei por vocês. Eu estou sempre vigilante, orando por cada um de vocês. Amém? Irmãos, da mesma forma a Bíblia diz que até hoje, Jesus hoje está sentado à direita do Pai e Ele intercede por nós. Jesus ora por nós. Olha, eu não sei o que seria de mim se não fossem as orações de Jesus. Irmãos, quantos livramentos, quantas vitórias, quantas bênçãos, quanta proteção. A Bíblia diz no Salmo 121, Ele nos guarda na entrada, na saída. Ele é o guarda de Sião, o protetor de Israel que não dorme, não cochila. Ele está sempre nos guardando. Amém? E aqui, quando Jesus percebeu que os discípulos só tinham um pão, Jesus já caiu a ficha. Eles vão reclamar. Eles vão começar a duvidar. E aí então, irmãos, Jesus já falou o seguinte, ó: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Olha, para você que não entendeu isso aqui, eu vou te explicar. Os fariseus e Herodes, né? Eles eram incrédulos, irmãos. Eles não acreditavam em nada. Eles podiam ver um milagre na frente deles. O morto podia ressuscitar, eles não acreditariam. Assim como Jesus, quando ele ressuscitou, eles não acreditaram. E eles também, eles eram cegos espiritualmente. Eles tinham dificuldade de entender as coisas espirituais. E aí, então Jesus falou: olha, tome muito cuidado com o fermento desses homens. E por que Jesus falou aqui sobre o fermento? Eu não sei se você sabe, mas o fermento, ele é um ingrediente muito pequeno que quando você coloca na massa do pão, esse pão ele começa a crescer. Ou seja, quando o fermento entra na massa, ele se espalha por toda a massa
e ele a transforma completamente. E aí vira um pão muito grande, pode ser também usado em outros alimentos. Entendeu? Da mesma forma, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, uma pequena dúvida, um pequeno orgulho, uma pequena mentirinha pode contaminar todo o seu coração. Entendeu? É isso que Jesus está dizendo. Se nós não tomarmos cuidado, porque Jesus diz, tomem cuidado. Ou seja, se nós não vigiarmos, uma pequena influência negativa pode contaminar toda a nossa vida. E Jesus estava dizendo, olha, nós acabamos de lidar com essa gente aí, ó, com esse povo, os religiosos. Esse povo é incrédulo, esse povo duvida de tudo, só reclama. Esse povo não adora a Deus. Da mesma forma, meus filhos, olha, tomem cuidado. Não vamos nos deixar contaminar, tá bom, irmãos? Da mesma forma, fica aqui o recado para nós. Devemos tomar cuidado com todo o fermento de religiosidade, pessoas soberbas, pessoas incrédulas. Amém? Esse é o recado de Jesus para nós. E aí, olha só o que aconteceu em seguida, irmãos. Presta muita atenção. Eu vou ler para você, versículo 16 ao 21. É só você abrir o seu coração e prestar muita atenção. Você vai entender o que Deus está exigindo de você hoje. Olha só o que diz a Bíblia. Então os discípulos começaram a discutir entre eles porque eles não tinham trazido o pão. Ao saber do que eles estavam falando, Jesus disse: por que vocês estão discutindo sobre a falta do pão? Vocês ainda não sabem ou não entenderam? O seu coração está tão endurecido que vocês não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando eu reparti os 5 pães entre as 5.000 pessoas, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? E eles disseram, 12. E quando eu reparti os 7 pães entre as 4.000 pessoas, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam eles. E vocês ainda não entendem? Perguntou Jesus. Irmãos, aqui nós vemos que os discípulos ainda não entendiam o que estava por trás dos milagres. Os milagres, irmãos, serviam para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Servia para mostrar que o reino de Deus, ele vem nos trazer provisão. O reino de Deus, ele nos supre, não somente espiritualmente, mas também fisicamente. Entendeu? Nada nos faltará, é o que diz a palavra de Deus. Só que, irmãos, os discípulos não entendiam isso e começaram a duvidar, começaram a ficar com medo, porque eles só tinham um pãozinho. E Jesus então começa a perguntar para eles, olha, vocês não acabaram de ver que eu acabei de multiplicar, através de poucos pães eu multipliquei milhares de pessoas? Ou seja, vocês acham que eu vou deixar vocês na mão? Vocês acham que agora vocês vão passar fome, vocês vão passar dificuldade, vocês vão ficar aí mendigando pão, irmãos? Como diz a Bíblia, eu nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, nós precisamos deixar de lado a incredulidade, sabe? Muitas vezes a gente foca tanto nos problemas, né? Quantos de nós aqui estamos enfrentando os desafios e a gente se esquece de tudo que Deus já fez na nossa vida? Irmãos, é isso aqui, ó, que eu queria trazer para vocês hoje. Comece a escrever aí, escreva nos comentários. Deus está falando comigo hoje, porque, irmãos, eu creio que Deus está assim, ó, puxando a nossa orelha, porque muitas vezes a gente já viveu tanta coisa lá atrás e a gente simplesmente se esquece, como se a gente estivesse desamparado, como se Deus não estivesse cuidando de nós. Tente se lembrar aí de alguma cura que você recebeu, um livramento na área das finanças, por exemplo. Você estava apertado, você estava no vermelho. Irmãos, eu me lembro, eu já passei por isso, eu sei o que é. Eu sei o que é estar no vermelho, você ter lá menos 5.000 na conta e você não ter como pagar aquilo. E aí você não tem a quem pedir ajuda. Irmãos, quando eu olho para trás, olha, eu já vejo tanto livramento que Deus fez na minha vida. E o que dizer então dos livramentos que Deus dá na área de relacionamentos? Para pensar aí, quantos livramentos, olha, pessoas que você namorou, pessoas que talvez você até noivou, e aí você pensa, olha, se eu tivesse casado com aquela pessoa. Oh, irmãos. Então assim, Deus, ele nos dá livramentos, Deus nos abençoa de tantas formas. Isso sem falar assim, da nossa saúde, do corpo, só o fato da gente não ficar doente já é um livramento, só o fato da gente não ter quebrado uma parte do corpo, não ter sofrido um acidente. Irmãos, são livramentos incontáveis e a gente só vai saber da grandiosidade do que Deus fez na eternidade com Jesus, amém? Então, Deus cuida de nós, irmãos, de maneiras maravilhosas. O problema é que muitas vezes nós somos como os discípulos, a gente só foca no que está faltando e a gente começa a reclamar. Olha, irmãos, uma coisa que eu tenho me policiado muito é não reclamar. Porque eu também passo por lutos, viu, irmãos? Tem pessoas que pensam, o pastor é fácil, né? Fica só lá gravando mensagens. Irmãos, olha,
eu não vou nem falar aqui, mas eu passo por problemas gerais, irmãos. Problema na minha vida, quando não é eu, é a minha família, quando não é a família, é o parente, é o amigo, quando não é ninguém próximo, é alguém que me procura pedindo socorro. Então, irmãos, todos nós passamos por aflições. Jesus disse isso. Ou seja, não espere uma perfeição nessa terra. Esse mundo está contaminado. A cada dia que passa, nós estamos mais próximos da morte, mas nós sabemos como cristãos que existe uma ressurreição. Então a única coisa que nos salva, que nos livra desse pessimismo, de ficar focando só no problema, é a esperança, é a nossa fé, amém? Então não perca a sua esperança por nada. E eu vou só finalizar aqui esse capítulo para você entender o que aconteceu. Eu vou resumir porque senão fica muito longo, né? Em seguida, depois que Jesus ele deu essa bronca nos discípulos, perguntando, olha, por que vocês não viram o que eu fiz lá atrás? Por que vocês duvidam tanto? Aí então veio um cego. A Bíblia conta que as pessoas levaram esse cego para Jesus curar. Só que desta vez, pela primeira vez na Bíblia, pela única vez, o milagre ele aconteceu em etapas. Não foi instantâneo, como Jesus estava curando as outras pessoas, e você vai entender o porquê disso. A Bíblia conta que Jesus cuspiu nos olhos daquele homem. Parece algo até falta de educação, mas tudo tinha um propósito. Tem coisas, irmãos, que são espirituais. Não adianta você querer discernir de maneira natural, racional, entendeu? Seja menos racional e creia mais, confie mais em Deus. E aí então Jesus cuspiu nos olhos do homem, ele colocou a mão sobre ele, sobre a cabeça dele. Só que quando Jesus perguntou o que ele estava vendo, aquele homem falou, Jesus, eu não estou vendo claramente. Eu vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Eu não estou vendo, Jesus, estou sendo sincero, não estou enxergando. E aí então Jesus orou de novo por ele. E aí nesse momento ele falou, eu estou vendo claramente, eu estou vendo tudo. Irmãos, na verdade esse processo era um processo que estava acontecendo no coração dos discípulos, entendeu? Porque tudo que a Bíblia ela traz, você tem que olhar o contexto. Os discípulos ainda não tinham um entendimento completo sobre quem era Jesus, o propósito dele, entendeu? E aí então os discípulos estavam dessa maneira e foi um processo. E nesse processo o homem começou a enxergar claramente. Ou seja, Jesus sabia que precisava de tempo, precisava de muito ensinamento para eles entenderem realmente quem era Jesus. Hoje nós enxergamos, irmãos, porque nós já temos a Bíblia pronta. Nós temos toda a Bíblia, os milagres, fica muito mais fácil. Naquela época, os discípulos estavam vendo pela primeira vez os milagres, tudo aquilo acontecendo. E aí então, Jesus estava querendo mostrar para os discípulos, é um processo e eu não vou desistir de vocês nesse processo. Da mesma forma, Deus está falando para você agora, você está no processo, meu filho. Você está no processo de santificação, desse entendimento espiritual. Simplesmente não desista, porque Deus ele vai completar a boa obra que começou na sua vida. Amém? Glória a Deus. E aí, só para finalizar, no final disso tudo, Jesus ele pergunta para os discípulos, quem o povo está falando que eu sou? E alguns disseram, Jesus, alguns estão falando que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que tu és o Elias. Outros estão dizendo que tu és um outro profeta. Mas Jesus então faz a última pergunta, ele diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E foi naquele momento que Pedro se levantou e disse, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então respira aliviado, está valendo a pena, glória a Deus. Ele falou, Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi homem que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Ele te revelou que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Aleluia! Olha, irmãos, eu creio que alegra muito o coração de Deus quando a gente entende a mensagem, quando a gente entende quem é Jesus, quando a gente entende o propósito que Deus tem na nossa vida, a vontade dele, que como diz a Bíblia, é boa, perfeita e agradável. Quando a gente entende que Deus não é mau, ele não quer nos castigar, não quer nos condenar, ele quer nos salvar. Ele é um Pai que nos ama, que cuida de nós. Amém? Isso alegra muito o coração de Deus. E nesse momento, Pedro falou a maior declaração que uma pessoa pode fazer. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Aleluia. Então nós vamos orar agora, irmãos. Olha, eu estou cheio de Deus aqui, eu sinto uma paz maravilhosa. Muitas vezes, irmãos, eu confesso para vocês, eu fico um pouco preocupado, porque eu sei que vocês têm uns compromissos e às vezes a oração demora um pouco mais,
Mas, irmãos, saiba disso, é importante. A gente precisa se alimentar da palavra. É o momento do dia que a gente separa para ouvir Deus. Amém? Então, eu vou ungir minhas mãos com óleo e agora eu creio que Deus, Ele vai operar na sua vida poderosamente. Glória a Deus. Eu vou ungir minhas mãos pela fé. Receba o seu milagre aí. Pela fé, ore comigo e Deus vai se manifestar. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus já entregou a palavra. Muitas vezes Deus já falou com a gente. Cabe agora a gente agir com fé. É hora da gente crer de todo o nosso coração. Aleluia. Feche seus olhos e no final eu peço para você compartilhar com o maior número de pessoas. Essa mensagem vai tocar muitas vidas. Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa. Oh, meu Deus, obrigado pela Tua palavra. Eu amo a Tua palavra, Senhor. Eu amo o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Como é bom ser cuidado, amparado pelas Tuas fortes mãos. Como é bom receber o Teu carinho, o Teu amor. Como é bom saber que a Tua vontade para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. O Senhor nos ama, o Senhor já provou o Seu amor por nós quando Jesus morreu pelos nossos pecados. E hoje, meu Pai, tudo que podemos fazer é Te dar o nosso coração, é Te agradecer pelo que o Senhor fez na nossa vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos livrado de diversas maneiras. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos santificado. Quantos livramentos, Pai, do pecado, das tentações. Quantas vezes o Senhor nos poupou das garras do inimigo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira sobrenatural. E nesse momento, ó Deus, eu estendo as minhas mãos para os Teus filhos. Eu te peço, abençoa o Teu povo reunido nesse lugar. São milhares e milhares de pessoas que estão sendo alimentadas pela Tua palavra. Oh, meu Deus, muitas vezes nós realmente focamos no problema, olhamos somente para as circunstâncias e esquecemos que o Senhor está no barco conosco. Oh, Deus, nos perdoe por sermos cabeça dura, coração endurecido. Muitas vezes a gente não entende o que o Senhor está fazendo e começamos a reclamar, começamos a olhar só para o que está faltando. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos pecadores, ainda estamos nesse processo, mas eu creio que o Senhor vai completar a boa obra que começou. E nesse momento, meu Pai, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, cura agora, Jesus. Cura as feridas físicas e emocionais. Eu declaro a cura sobre os Teus filhos, a cura das doenças, curas desde uma dor de cabeça até um câncer, um tumor. Eu repreendo toda doença em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro a cura, a restauração, a alegria voltando para esta vida, a paz enchendo o coração dessas pessoas. Senhor, meu Deus, tem pessoas chorando agora, pessoas que não estão aguentando mais, pessoas que estão aprisionadas pelo inimigo. Satanás, bate em retirada agora. Eu te expulso em nome de Jesus. Eu te repreendo. Saia dessa família agora. Saia desta vida. Saia dessa casa. E eu te peço, Senhor Jesus, coloca os Teus anjos ao redor dessa pessoa. Proteja ela, não deixa ela cair em tentação. Livra ela de todo o mal, Senhor. E que principalmente ela possa te reconhecer que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e escreva o nosso nome no livro da vida. É em nome de Jesus que eu oro. Eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia.